Amém. Que a graça e a paz de nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém. Que a graça e a paz de nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém. Amém, amém, amém. Que bom. Você que está cultuando ao Senhor conosco através das ondas do rádio, através do Facebook, você está participando do culto da Segunda Igreja Batista Itapetinga, aqui na Nova Itapetinga, no Médio Sudoeste Baiano. E está conosco nessa noite aqui, Som dos Montes, liderada aí pelo irmão Ismael. E é uma banda composta, um ministério composto por irmãos de igrejas batistas do Evangelho Quadrangular. O Ismael é parente do irmão Zenaldo, família Novaes, e menino de Deus, eu conheço já há um tempo. E a irmã baterista, inspirando aí a mulherada. Eu esqueci teu nome, irmã. Gilmara, já deu aula aqui de bateria para alguns alunos aqui também da igreja. Se ainda dá aula, não, para já fazer aqui. Se tiver aluno. Tá vendo aí? Olha aí, se tiver aluno, viu você se sentir inspirado, aquela irmã ali batendo, né? Tocando bateria. Batendo o quê, pastor? Não é batendo, maltrata a bateria. Tocando. Cadê o irmão Lucas? O irmão Lucas está ali. Cadê o baterista aqui? Irmão Lucas e o irmão Abraão, né? Irmão Maurício, ali atrás. Cadê Maurício? Maurição é outro batera aqui. Toca, ministra, nada de bater. Gente, está conosco. Nós teremos também nessa noite aqui para apresentar alguns bebês. Temos 2, que bênção. Que bênção. Então eu quero, antes porém, eu quero fazer aqui um minuto missionário. Quando os irmãos fazem, a gente tem esse momento missionário, aí as participações aumentam, a gente vai para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas cultuando ao Senhor conosco. Quando a gente não faz esse momento, eles começam a cair. Ultimamente tem sido 200 pessoas, 300, 400, nós já tivemos 2.000 pessoas, 5.000 pessoas cultuando conosco. Então vamos fazer um momento missionário, em que nós vamos disponibilizar aqui a senha, como eu já fiz em outros cultos, a senha do Wi-Fi da igreja, e você vai ter aí 1 minuto para pegar o seu smartphone, todo mundo pegando o seu smartphone aí. O que é que você vai fazer? Você vai colocar um link no Facebook da igreja para a sua rede, tá bom? Então você vai divulgar com a sua rede, para que as pessoas que estão na sua rede possam cultuar o Senhor conosco, no nome de Jesus, tá bom? Então, olha aí, o link, a senha do Wi-Fi. Então instalei a senha do Wi-Fi, cib.31567, e aí você vai compartilhar o Facebook da igreja. E o Facebook da igreja, põe aí por favor o slide do Facebook. Não está funcionando o retorno, o monitor, né? Ok, vamos lá então. Só para o pessoal, aqueles que não conhecem, Facebook da igreja. Qual é o endereço, nosso endereço, por favor? cib.membros. Já aparece. Enquanto isso, eu convido aqui. Então esse é o momento missionário. Você não vai ficar no smartphone, tá bom? Só para usar a senha e pegar aí no Facebook, que está acontecendo o culto aqui. Então você acessa aí no Facebook, aí pluga, linka com a sua rede, tá bom? Então eu quero convidar aqui à frente o José Vicente Santos Almeida, é o bebê, cuja mãe é Rafaela Santos Almeida, e seus familiares que estão com ela. Nós vamos fazer nesse momento aqui com a Rafaela, e depois tem uma outra aí que vem forte também, viu? Igual, que bênção, né? O José Vicente, que vem aí trazendo a família. José Vicente, que bênção. Amém, glória a Deus. A família. Amigas, amém. Vieram as amigas. Amém, que bênção. As amigas da mãe. Glória a Deus.
Irmã Rafaela, você gostaria de, nesse momento, agradecer a Deus, ou além de agradecer a Deus, você gostaria de dedicar, consagrando a vida do José Vicente ao Senhor? Dedicar e consagrar. Amém. Dedicar e consagrar. Olha que lindo ali. Deus seja louvado. Desde que nasci, fui entregue a ti. Desde o ventre materno, és o meu Deus. Salmo 22:10. Amém? Faz favor aqui, né? Amém. Toda a igreja de pé, por favor. Jesus, ele foi batizado na fase adulta. Quando criança, ele foi apresentado, dedicado ao Senhor, assim cumprindo a lei, né, que a lei previa que o 8º dia era levado ao templo e junto com uma oferta, então era dedicado ao Senhor. E aqui, sob a autoridade da mãe, né, lindão? Nós vamos não apenas agradecer a Deus, mas dedicá-lo ao Senhor. Então levante suas mãos para cá. Deus, em concordância com toda a igreja, nós nesta hora, ó Pai, em que tomamos em nossas mãos, ó Pai, das mãos da mãe, o José, Deus, eu apresento a Ti, dedicando a Ti, para ser, ó Deus, um homem cheio do Teu Espírito. Que o Senhor abençoe o seu desenvolvimento, ó Deus, motor, cognitivo. Toma, Pai, no nome de Jesus, o José Vicente, fazendo crescer em todas as dimensões. Ó Deus, em sua coordenação motora, física, mental, espiritual, social, que seja por Ti guardado da violência, do homem mau, das más influências, que ele seja por Ti protegido, que cresça em amor, em graça, em sabedoria, em espírito. Abençoa o seu lar, Deus, que seja um lar de paz, um lar terapêutico, um lar favorável ao seu desenvolvimento. Declaramos sobre ele a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde de todo mal. Que o Senhor faça resplandecer sobre ele o seu rosto e tenha misericórdia dele. Que o Senhor sobre ele levante o seu rosto, que o Senhor lhe conceda paz e faça feliz e próspero, em o nome de Jesus. Amém. Amém, lindão? Cadê? Faz a foto. Você fez a foto aí bem bonita? Faz a foto aí. Pega todo mundo. Eu fotógrafo ali do bom e do procurado. Olha, você faz essa foto aí bem linda. E depois, mãe, você escreve o texto atrás, para que ele, quando crescer, possa lembrar desse momento, tá bom? Amém. Amém. Glória a Deus. Podem assentar enquanto se aproxima a Valentina. Valentina, olha que nome. Valentina veio aí vencendo o Covid, vencendo tudo. A Valentina, né, filha do irmão Flávio, Leninha, irmã de Lucas. O irmão Florisvaldo já está aqui. Irmão Florisvaldo Lima e a irmã Elsa Magalhães são os avós, os pais de Flávio. Jusilene, a avó, está aqui também. E vem mais aí, toda a família do irmão Flávio, todos os demais familiares, por favor. E aí, ele citou aqui duas vós, que são vós, tia-avó, vó do coração. Tem tia Lúcia, cadê do irmão Guina? Já está aqui. E Zenaide está? Vó do coração. Viajou. Linda Valentina. Pode ungir o pessoal aí. Amém. Pode se aproximar mais para aqui, passar para cá um pouquinho. A Valentina é vencedora, nós sabemos disso, mas pode gerar aglomeração. Gente, olha, aproveitando aqui, o irmão Florisvaldo e a irmã Elza. O irmão Florisvaldo é aquele que mais pede música lá no programa Fonte de Vida. É ouvinte assíduo do programa Fonte de Vida. E eles são o primeiro casal que casou aqui na Segunda Igreja Batista. Está rolado o nome na história do livro da Segunda Igreja. Deus seja louvado. E aí está vindo aqui a Valentina Neta, guerreira. Hein, irmão Lucas? Você está cuidando direitinho da Valentina aí, Lucas? Amém. Amém.
Flávio e Leninha, vocês querem nesse momento agradecer a Deus pela vitória, da vinda da Valentina, ou além disso vocês querem dedicar consagrando ao Senhor? Dedicar e consagrar ao Senhor. Amém. Vamos, Ana? Já aproveitar e fazer o casamento de Lissandra, mas ele disse hoje não, pastor. Menina linda, eita. E que vence, que hoje vê o casal. Toda a igreja de pé, por favor. Deus, em nome de Jesus, em concordância com a igreja, Pai, nós declaramos ligada da terra aos céus a vida da Valentina, para ser, ó Deus, por Ti, ungida, ministrada, abençoada, guardada, protegida de todo mal. Deus, esconde esta criança em Ti, livrando-a da violência, da imoralidade, da perversão. Deus, que ela cresça em graça, em sabedoria, cresça em espírito, em amor. Deus, abençoe o seu lar, que seja um lar de paz, um lar terapêutico, um lar próspero. Livra a Valentina, Pai, de todo qualquer tipo de má influência, e abençoa em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe e guarde de todo mal, bem como todos os seus familiares. Que o Senhor faça resplandecer sobre ela o seu rosto, que o Senhor sobre ela levante o seu rosto, lhe dê paz, lhe faça feliz e próspera, no nome de Jesus, amém. Amém, guerreira valente, glória a Deus. Abra sua Bíblia em João 17. João capítulo 17. Valentina mostrou para que veio. Não para chorar, mas para valente, né? O choro faz parte. E é a forma de comunicar que não está gostando, que incomodou, né? Ou que está com fome, ou que tem alguma coisa que não está bem. A forma da criança comunicar, olha gente, quando você vê o choro de uma criança, não reclama não, tá? Procura ver o que é que está acontecendo. É bom ficar a dica aí. Entendeu, Marcinho? Quando vier aí, alguns macilhos, Tailândia, entendeu aí? Viu? João capítulo 17. Do 1 ao 26 é a reflexão de hoje. A reflexão está baseada nessa leitura evidente, né, que trata da oração de Jesus pelos discípulos, por nós e por Ele mesmo. Diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos que Ele deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, e tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles conhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque eles são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto fala no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou.
Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu o enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória como me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também eles compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que amaste esteja neles, e eu neles esteja. Pai, muito obrigado, Deus, pela leitura da tua palavra. Obrigado, Deus, por nos amar de tal maneira e nos conceder o teu Filho, a fim de que ali na cruz morresse a nossa morte, para que tivéssemos a sua vida. Obrigado, Jesus, por ter cumprido a sua missão sem retroceder. Intercedeste por nós, e está à direita do Pai por nós intercede. Ó Senhor Jesus, obrigado por ser o nosso intercessor. Obrigado, Jesus. Abre a mente, abre o entendimento de cada pessoa que cultuou o Senhor conosco nesta noite, os que estão em casa, os que estão aqui no santuário, que eles possam, Senhor, ter entendimento da tua palavra. Portanto, que não seja eu a pregar, mas o Senhor faz não somente dos meus lábios, dos teus lábios, meu Deus, faz, meu Deus, das minhas palavras, das tuas palavras, e que seja o Senhor ministrar a cada coração, no nome de Jesus, amém. Queridos, que bom saber que Jesus intercedeu não somente por ele, Jesus intercedeu pelos discípulos daquela época, dos seus dias, e Jesus aqui nessa oração você viu que ele já intercedeu por mim, já intercedeu por ti, ele já intercedeu por nós. Quando nós falamos de oração, de intercessão, a gente pode lembrar aqui de alguns nomes. A oração é extremamente importante, você ter alguém que interceda por você. Olha, intercede por mim. É muito comum se ouvir essa expressão, às vezes para se conseguir um emprego, se fala assim: olha, intercede lá por mim. Olha, eu pus o currículo, mas eu peço a você que interceda. Ou seja, fale de mim para tal pessoa. Me mostre, fale as minhas virtudes, as minhas qualidades, para que eu consiga o emprego. Isso a gente vê no direito. O papel de um advogado, de alguma forma, está ali para fazer uma intercessão junto à autoridade, junto ao juiz, para estar defendendo. É um tipo também de intercessão. Mas aqui nós temos, queridos, uma intercessão que é tremenda, pois aqui nós vemos a oração do Deus Filho ao Deus Pai. Olha que bênção! A oração do Deus Filho ao Deus Pai. E que bom saber que eu estou nesta oração. Você está nesta oração. Certamente na sua família, ou quem sabe entre os seus vizinhos ou colegas de trabalho, você sabe de alguém que é um intercessor ou uma intercessora. E certamente você se alegra por saber que tal pessoa intercede por você. Ora a Deus, roga a Deus em teu favor, para que você tenha paz em vez de aflição, para que você tenha alegria em vez de tristeza, para que você tenha saúde em vez de enfermidade, abundância em vez de escassez, libertação em vez de
prisão. Como é bom saber que tem alguém na brecha intercedendo por nós. Como diz Ezequiel 22:30 aqui, o Senhor procura um homem na brecha. E se ele encontrar uma pessoa, ele não destrói uma nação, não destrói a cidade. Pode encontrar uma pessoa na intercessão. Encontrando uma pessoa na intercessão, Deus não destrói uma nação. Então perceba a importância da intercessão. Jesus, ele aqui havia transmitido um sermão aos seus discípulos sobre o Pai. Você vai ver em João 14, Jesus falando do Pai, fala do Espírito, que o Pai não nos deixaria órfãos, não nos deixaria só, que o Pai enviaria um Consolador, um Ajudador, para estar com eles. Depois de Jesus pregar, depois de Jesus falar do Pai, que é um Pai presente, que é um Pai que nunca deixou de ser Pai, e em tempos pandêmicos, em que temos vivido, e agora chegando novembro, quase um ano já, o ano já se fechando, mas é um Pai que não parou de ser Pai, não parou de cuidar, não parou de suprir, não parou de nos amar, não parou de nos perdoar, não parou de nos assistir nas nossas necessidades. E Jesus fala desse Pai, que não deixaria os discípulos órfãos. Que é uma pessoa órfã? Ser pai, ser mãe. E aqui Jesus disse: olha, não nos deixaria órfãos. O Senhor não deixará órfãos. Ele vai mandar um outro ajudador, Consolador, o qual o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós o conheceis, e ele habitará em vós. Falando do Espírito Santo, estará em vós, e vos dará entendimento de todas as coisas. O Espírito Santo vos convencerá, vos mostrará, abrirá o entendimento, vocês compreenderão todas as coisas. Então, depois de falar do Pai, de pregar para os discípulos a respeito do Pai, agora Jesus Cristo ora ao Pai em favor dos discípulos, em favor de si mesmo, em favor dos discípulos ali presentes, e em favor de todos aqueles que haveriam de crer nele por meio da sua palavra. E aí nós temos aqui uma intercessão que vale, não perde validade. A oração não perde validade, viu? Pode ter certeza disso. A gente vê aqui orações de irmãos, e você vê na Bíblia, que vai se cumprir. A pessoa morre, mas a oração está lá. Eu disse, mas olha, fulano orava assim, olha a oração se cumprir. Você vai ver na Bíblia personagens que oraram e de repente eles morreram, mas a oração deles se cumpre. A oração sobe. A oração sobe, e no tempo de Deus ela se cumpre. Se ouve e responde ali, porque o tempo é de Deus. O orar é nosso, o operar é dele, amém? Amém. Então Jesus, ele, depois de falar do Pai para os discípulos, ele está agora orando por aqueles e por todos, que é isso que estamos dizendo, todos que na história da igreja já creram, nós que cremos e aqueles que ainda crerão nele. Já estão orando. Às vezes alguém fala assim, pastor, ora aí. E às vezes são pedidos repetitivos que eu já orei e continuo orando. Eu falo, já está orado. Porque eu creio na oração que faço ao Deus que oro. Eu creio na oração que faço ao Deus que oro. Vou repetir novamente a oração? Claro que eu vou repetir. Mas eu afirmo para a pessoa, olha, já está orado. Vai crendo aí, eu vou continuar orando aqui, mas vai crendo aí. Vai crendo. Então olha que linda essa oração. Ela foi feita lá há mais de 2000 anos. Ela continua com o mesmo valor, com a mesma intensidade, com o mesmo poder. Eu queria que você entendesse nessa noite, antes de qualquer coisa, que se você porventura pensa que não tem ninguém que intercede por você, tem um intercessor aqui na brecha por ti. Jesus é o teu intercessor. Você já está orado, entendeu, irmão? Já está orado. Já está orado. Em Romanos capítulo 8,
Interessante. Romanos 8, verso 34. O verso 31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí o texto segue dizendo assim: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará por meio dele todas as coisas? Quem nos condenará? Segue o texto, verso 34. Quem nos condenará? Quem é que pode condenar aquele a quem Jesus salvou? Quem é que pode condenar aquele a quem Jesus justificou? Ninguém. Não há como condenar. Se Jesus Cristo assumiu lá na cruz do Calvário toda a tua condenação, toda a minha, toda a nossa condenação, Ele assumiu no madeiro, no Calvário, Ele levou sobre si os nossos pecados, a nossa iniquidade, os nossos castigos. Se fez maldição por nós, levou sobre si nossa enfermidade, nossos pecados, nossas maldições, nossos castigos, Ele levou. E aí o verso 34 diz: quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está, onde? Onde Jesus está agora? Agora, onde Ele está? Está aqui entre nós, sim, mas está lá, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e fazendo o quê? O que que Jesus está fazendo? Tomando banho de piscina lá no céu? Não! O que é que Jesus está fazendo? Intercedendo por nós, intercedendo por mim. O que é que Jesus está fazendo no céu à direita do Pai? Intercedendo por mim. Vou lá, dá mais uma chance. O que é que Jesus está fazendo no céu à direita do Pai? Intercedendo por mim. Amém, intercedendo por mim. Não está intercedendo por todos, não. Eu quero que você fale intercedendo por mim, para você entender que isso diz respeito a você. Diz respeito a você. Ele está à direita do Pai e intercede por nós. Ao mesmo tempo que também está aqui em espírito, pois onde há 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele se faz presente. Queridos, o ministério de Jesus envolvia palavra e oração, pregação e oração. É interessante a gente aqui fazer uma aplicação com relação a isso, porque nas nossas vidas, como discípulo dele, não pode ser diferente. Isso deve fazer parte das nossas vidas. Palavra e oração, oração e palavra. Palavra que nos alimenta e palavra que alimenta o outro. Então esta palavra que te alimenta, que te fortalece, que te santifica, que te lava, você precisa falar dessa palavra de Deus para o outro. Assim como já estava aqui, falando do Pai para os discípulos, pregando o Pai para os discípulos, Ele agora está orando ao Pai pelos discípulos. Nós precisamos ter vida de palavra e oração, oração e palavra, palavra e oração, oração e palavra. Você sabe qual foi a decisão dos apóstolos quando a igreja cresceu? Está lá em Atos capítulo 6. Quando as igrejas cresceu, nos dias no livro de Atos, que vai tratar da história da igreja, seu desenvolvimento ali, a igreja cresce o número de membros, cresce também os problemas. E começou a ter contenda ali entre as viúvas hebreias e as gentias. Então, o que é que os apóstolos fizeram? Instituiu-se os diáconos. Diaconato, o ministério diaconal foi instituído ali, para que eles se ocupassem de questões administrativas, sociais da igreja, e os apóstolos tivessem ali uma dedicação maior em oração e palavra. Palavra e oração. Nós precisamos ter tempo para a palavra, tempo para a oração. Leia a palavra, marque a palavra, deixe a palavra ler você. Não somente leia, deixe ela fazer uma leitura da sua vida. Deixe o texto saltar das páginas e vir para o teu coração e escanear toda a sua alma, todo o seu espírito, trazendo um raio-x, você poder olhar assim, ó, está limpinho aqui, ou então não, ó, tem problema aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. Aí chegar assim para o médico Jesus,
Oh Jesus, o Senhor médico dos médicos, eu trato isso aqui, que isso aqui não está bom na minha vida não. Tua palavra diagnosticou isso aqui, isso aqui. Essa oração aqui de Jesus, João 17, essa é a oração mais magnífica feita aqui na terra e registrada em todas as Escrituras. Que privilégio enorme ouvir Deus, o Filho, conversar com Deus, o Pai. Esse privilégio de observar esta oração, e eu li aqui de forma rápida, mas em casa você pode ter um outro momento, ler devagar e sentir o momento se projetando no texto, como você estivesse ali escutando a oração de Jesus. Eu vou ver como é que ele vai orar. Pensa aí, Jesus está aqui orando. Eu vou ver como é que é a oração de Jesus. Como é que ele vai falar com o Pai? Se projete para o texto, põe o seu ouvido na escuta de cada palavra, de cada detalhe que ele vai aqui mencionar, cada ideia que ele vai trazer, cada assunto que ele vai expressar. Afinal, é a oração de Jesus Cristo ao Pai. Ponha o seu ouvido para ouvir, entender. Aqui é verdadeiro, esse momento a gente pode entender. Olha, veja bem, se Isaías, lá em Isaías capítulo 6, Isaías teve uma visão do trono, Santo dos Santos, viu os serafins voando, e ele dizia, Isaías 6,3, Santo, Santo, Santo é o Senhor. E ele viu a glória de Deus, e ele diz, ai de mim que sou um pecador. E aí a Bíblia diz que o Senhor então fez sair um serafim com brasa viva e toca em seus lábios e diz, tua iniquidade foi tirada, teu pecado foi perdoado. Se Isaías vendo serafins no trono dizendo santo, 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 e aqui você está ouvindo o Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho conversando com Deus Pai. Eu não quero aqui fazer uma comparação do texto com o outro, mas ali você tem um trono, tem a glória linda, maravilhosa, tem serafins, mas aqui você está ouvindo o Filho conversando com o Pai, inclusive ao meu e ao teu respeito. E ao término da análise desse texto, a gente não pode fazer diferente do que fez Isaías, que o Pai diz assim, quem há de ir por nós, Isaías diz, eis-me aqui, pois dele foi tirada a iniquidade, dele foi tirado o pecado, e aqui nesse texto você está vendo o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo, os meus, os teus pecados, conversando com o Pai, e pedindo ao Pai que nos guarde do maligno, que não nos tire do mundo, e que nos guarde do mal. Nós vamos ver detalhes aqui desse texto, dessa oração. Mas eu quero que você sinta esse ambiente, esse clima, como Isaías, a semelhança de Isaías ali, contemplando o trono. Imagina Jesus aqui na terra, acessando os céus. E não é como a internet aqui, que acessa aqui, não acessa ali, falha sobre aqui, não. Aqui a comunicação não cai. Aqui não há variação, está conectado. Então precisamos nos curvar, ter sensibilidade para, ao escutar, quer escutar com mais profundidade, como o médico vai lá ouvir com o aparelho. Como está funcionando nosso coração, nosso pulmão, os nossos órgãos. Imagine os desejos do Filho de Deus sendo colocados aqui nesta oração. Então Jesus, antes de ir à cruz, ele se dirige ao Pai em oração por mim e por você. Nenhuma voz já se ouviu na terra ou no céu,
como a maior arrebatamento, nem mais santa, mais frutífera ou mais sublime do que a do próprio Filho de Deus nesta oração. Então, qual é o conteúdo aqui? São 3 orações que Jesus faz. Por ele, pelo discípulo daquela época e por todos os outros que viriam depois. Mas eu falei lá no início de algumas orações, de alguns intercessores, intercessoras. Eu queria que ainda antes de entrar nesses 3 pontos dessa oração de Jesus, lembrar de alguns. Você lembra de Abraão? Abraão, lá em Gênesis 18, o Senhor estava para destruir Sodoma, Gomorra, cidades vizinhas, e a palavra diz, ali em Gênesis 18, verso 17, o Senhor fala assim: olha, ocultarei eu alguma coisa, Abraão? Abraão era intercessor, e aquele que é intercessor tem segredo com Deus, e Deus tem segredo com essa pessoa. Lá em Provérbios diz: eu amo os que me amam, em que de madrugada me buscam. Aqueles que me buscam me encontram. Então não há segredo de Deus com aqueles que a Ele ora, com aqueles que são intercessores, não há segredo. Abraão era intercessor, e Deus então revela o seu segredo, aquilo que estava projetando para fazer com aquela cidade, Sodoma, Gomorra, cidades vizinhas. Mas lá estava o sobrinho de Abraão, e então Abraão fica sabendo que Deus iria destruir. Abraão entra em oração, intercessão. E aí nos versos seguintes, aí em Gênesis 18, ele fala assim: mas Senhor, só vai destruir uma cidade, e se lá houver 50 justos? E o Senhor fala: se houver 50 justos, não destruirei. E ele foi diminuindo de 5 em 5, de 10 depois. E aí quando chega já no final, no verso 32, vê que não tinha nem 10. Aí Abraão encerra a oração. Mas Deus envia para lá 2 anjos e salva Ló e a sua família. A gente tem um outro exemplo de intercessão, que é Moisés, um grande intercessor. A gente tem assim alguns exemplos na Bíblia, alguns momentos de Moisés intercedendo. Por exemplo, lá em Êxodo 17. Êxodo 17 é interessante porque nesse momento aqui, eles estavam no deserto, na travessia ali do deserto, e aí houve uma batalha aqui. Amaleque resolve fazer enfrentamento, e Moisés combina com Josué, para que Josué pegasse alguns homens. Eles são um povo escravo que está saindo do Egito, não são soldados treinados, homens que não sabiam ali empunhar uma arma, eram escravos, e agora tem que fazer com enfrentamento. Então Moisés sobe ao monte, diz o verso 9 aí mesmo, 17, com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos os homens e sai a peleja contra Amaleque amanhã. Estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Moisés estaria com o bordão de Deus, com a vara, a qual ele tocara no mar, qual tinha se aberto ali para eles passarem, a qual ele tinha usado lá no Egito para fazer sinais, maravilhas. Eu subirei ao monte com o bordão, estarei de lá intercedendo, e você estará lá embaixo, lutando com alguns homens. E assim Moisés sobe o monte, e a Bíblia diz que quando estava lá embaixo a peleja, Josué com Amaleque, enquanto Moisés levantava a mão, Josué prevalecia. Moisés cansava e abaixava a mão, cansava na intercessão, os amalequitas prevaleciam. Percebendo isso, Arão e Hur se levantam para dar apoio a Moisés. Puseram Moisés sentado e com as suas mãos estendidas, e Arão dando apoio de um lado, para que as mãos de Moisés
um do outro lado. E Moisés com as mãos estendidas, assim Josué venceu a guerra. E o lindo desse texto, sabe o que é? O Senhor diz assim, olha, e vou riscar. O verso 14 diz, disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória no livro e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés ali levantou um altar ao Senhor e chamou aquele lugar, o Senhor é a minha bandeira. Porque Deus ali bradou, Ele lhes concedeu vitória por meio da intercessão. Mas aqui a gente está falando de homens que falharam. Abraão, grande intercessor. Mas em João 17 nós estamos falando de Jesus Cristo. Superou Abraão, superou Moisés, o maior de todos os intercessores. Se a gente for lembrar outros momentos de Moisés, tem um momento lá que o povo fez bezerro de ouro, e aí veio a disciplina de Deus. Deus mandou que fossem mortos os levitas, mas chega um ponto que Moisés intercede pelo povo, dizendo, está lá em Êxodo 32, agora, pois, perdoa o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. E Deus respondeu a Moisés assim, dizendo, riscarei do meu livro todo aquele que quer pecar contra mim. Não é como você quer, Moisés, é como eu quero. Em Números também 14, a gente tem outra oração de Moisés, bem interessante. Quando ele intercede pelo povo, e Deus responde, Deus estava querendo destruir todo o povo e fazendo de Moisés, e não estaria errado, uma grande nação. E Moisés vai interceder a Deus, mas Senhor, o Senhor tirou esse povo com promessas, o que é que vão dizer lá? Que o Senhor tirou de lá para matar aqui. E Moisés vai intercedendo, e vai pedindo a Deus a sua misericórdia. Verso 17, verso 15, se matares este povo como um só homem, agentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão, não podendo o Senhor fazer entrar esse povo na terra que Ele prometeu com juramento, os matou no deserto. E Moisés vai dizer, ó Senhor, lembra da tua misericórdia, lembra da tua longanimidade, perdoa a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como tens perdoado este povo desde a terra do Egito até aqui. Que oração linda, que momento lindo de Moisés como intercessor. Mas nenhuma dessas orações e tantas outras que eu aqui poderia citar pode se comparar com a oração de Jesus aqui em João 17. Então a gente tem aqui nesse conteúdo ele orando por si. Do verso 1 ao 5 diz o texto aqui de João 17, Pai, é chegada a hora. Jesus tem um momento que ele diz, não é a hora, o momento que ele diz, é chegada a hora. Quando foi lá no início do seu ministério, aqui está no final, ele estava no casamento em Caná da Galileia, João 2, e Maria chegou a ele e disse, olha, ele não tem mais vinho, acabou. E Jesus disse, não é chegada a minha hora, que eu tenho contigo. Maria então foi aos serventes e disse, olha, vão a ele e façam tudo conforme ele disser. E quando chegou a hora, então Jesus ordenou que aqueles serventes pegassem água e levassem ao mestre Sala, e a água foi transformada em vinho. É extremamente importante, irmãos, a gente saber a hora certa de cada coisa. Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho glorifique a ti, assim como conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que conceda a vida eterna a todos que ele deste. Esse foi o propósito de Jesus vir, conceder vida eterna a todos nós. E a vida eterna é esta, que eu conheço a ti, o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna consiste em conhecer a Cristo, em conhecer ao Deus Pai, ao Deus Filho. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. A obra que me deste para fazer, eu fiz.
eu cumpri a missão. Agora glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse mundo. Então aí, Jesus está intercedendo por Ele mesmo. Mas veja que logo na sequência, aí Jesus vai agora orar por nós, ou melhor, pelos discípulos que ali estavam com Ele. Logo, no primeiro momento, depois de orar por Ele, Ele ora pelos discípulos. Do 6 ao 19, a gente vai ver aí Jesus orando pelos discípulos. Manifestei teu nome aos homens que me deste. Eles eram Deus. Tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Aí eu gostaria de ir falando aqui algumas expressões, e se você concorda com essa oração de Jesus, eu queria que você dissesse amém. Queria que você se sinta ali junto com Jesus. Jesus orando. Eu imagino os discípulos ouvindo essa oração. E para cada expressão dessa, ele dizendo amém. Amém significa assim seja. Que assim seja. Então eu quero que, na medida que eu for lendo aqui, você vai dizendo aí amém. Amém? Amém. Jesus fala assim, verso 9: e por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Amém. Oro, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Amém. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Amém. Amém. Presta atenção no que você disse aí. Para que sejam um. Somos um só corpo, um só povo, de um só Deus, de um só Cristo, de um só Senhor, de uma só Bíblia, de um só batismo, de um só Espírito. Amém? Acerca disso nós vamos falar lá no final, porque no final ele torna a pedir isso aqui, acerca da unidade. Então eu quero ouvir amém aí, continua ouvindo amém aí, bem forte. 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, protegi-os, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Amém. Só o filho da perdição se perdeu, você não vai se perder, em nome de Jesus, amém? Porque estava escrito que um se perderia, o filho da perdição. Você está em Jesus? Amém. Você é de Jesus? Estava escrito que um se perderia. Então não vai usar a fé aqui com o chamado reverso, né? Vai ao contrário. A Judas se perdeu, mas ela se perder também. Não. Você não é da turma que se perde. Amém? Em nome do Senhor. Então vamos lá. Verso 13. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Amém. Gozo completo, alegria completa está em Jesus, não é nas coisas. As pessoas ficam correndo atrás de coisas. Quando eu tiver isso, vou ser feliz. Quando eu tiver aquilo, vou ser feliz. O verdadeiro gozo, o verdadeiro prazer, a verdadeira alegria consiste em ter Jesus no coração. Em João 15 ele falou isso. Para que tenhamos vida, para que tenhamos alegria completa, é necessário estar nele. Ele é a videira, nós somos ramos, as varas. Sem ele nada podemos fazer. E é por meio dele que nós temos todas as coisas. Verso 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Você não é do mundo. Lá em João 15 ele diz assim: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria que era seu. Mas vocês não são do mundo, assim como odiou a mim, odiarão vocês. Esse negócio de querer que o mundo esteja aí lhe aplaudindo é difícil. Não é difícil, não, é impossível. A não ser que você não seja da turma da luz, a não ser que você não seja discípulo de Jesus. Não tem como andar junto, luz e trevas. Não tem como o discípulo de Jesus andar de mãos dadas com o mundo. Não
amar. E ele diz lá em João 15: não foste vós que escolhestes a mim. Verso 16: pelo contrário, eu vos escolhi a vós, vos designei para que vós deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Verso 18, que eu acabei de dizer: se o mundo vos odeia, sabei primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O mundo vos odeia. Não quero ser amado pelo mundo, porque não tem como o mundo te amar. Quem te ama é Deus. Então você disse amém lá no 14, né? Quando ele diz aí, o verso 15: não peço que eu tire do mundo, e sim que eu os guarde do mal. Amém? Verso 16: eles não são do mundo, como também eu não sou. Amém? Nós não somos daqui. Nós somos cidadãos de duas pátrias, sim. Temos a cidadania aqui, brasileira, né? Quem nasceu aqui tapetinense, baiano, outra cidade, nacionalidade brasileira, você que está aqui. Mas nós temos outra cidadania, a dos céus, nascido de novo em Cristo Jesus. Amém? Então Jesus está dizendo aí: eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Verso 16. E você disse amém, amém? Amém. Verso 17: santificam na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. Jesus está orando, e você está ouvindo a oração dele, e você está dizendo amém. Verso 19: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Amém. Não rogo somente por eles. Olha que gostoso. É aqui agora que eu entro com você. Não rogo somente por estes que estavam ali, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Amém. A fim de que todos sejam um. Olha a unidade novamente. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. E por que a gente se separa? A gente se separa, e principalmente depois de uma eleição. Antes da eleição, alguns dias, muitos de nós nos separamos pelas nossas preferências partidárias, pelas nossas preferências dos nossos candidatos. E pior é separar depois da eleição. A gente precisa saber perder e saber ganhar, sem perder a comunhão com Deus e sem perder a comunhão uns com os outros. Não podemos deixar que nada, irmãos, roube a nossa comunhão. Não podemos deixar que nada nos separe. Nós somos um povo. A igreja de Deus não é partido. A igreja de Deus, numa linguagem figurada, Jesus falou da igreja como noiva, Jesus falou da igreja como um corpo, composto por vários membros, mas um só corpo. E aqui ele está orando ao Pai mais uma vez, por isso que lembra que eu chamei a atenção lá atrás, estou chamando a atenção aqui, e lá na frente ele vai tornar a repetir. Porque se tem uma coisa que ameaça a igreja do Senhor Jesus, é a divisão. E preste atenção, ele está fazendo esta oração com os seus discípulos, e não demora 50 anos, você vai ver as igrejas surgindo depois. E aqui eu quero me referir à igreja de Corinto como exemplo, fundada pelo apóstolo Paulo, que passa ali 18 anos consolidando a fé daqueles irmãos, discipulando. Não é qualquer pastor, é o apóstolo Paulo, uma grande referência dentre os discípulos, no que diz respeito à consolidação, à doutrina, o discipulado. E a igreja que ele funda
E é datada aí desse período, dessa carta aos Coríntios, entre a década de 50 a 60 da era cristã, e está tendo um problema sério entre eles. Por volta de 50, 51 aí, depois de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, Paulo vai advertir essa igreja dizendo assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está rogo, eu imploro a vocês, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisão. Divisão na igreja. Não haja entre vós divisões. Eram várias. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, eu fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, outros, e eu de Apolo, e outros, e eu de Cefas, e outros, e eu de Cristo. Aí Paulo questiona: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Nada deve nos separar, nos dividir. Jesus advertiu a esse respeito que isso ameaça a igreja. Quando Jesus estava fazendo milagres, aí os religiosos disseram: ele faz isso aí pelo dedo de Beelzebub, principais dos demônios. O que é que Jesus falou ali? Jesus disse: Satanás não está dividido. E Jesus disse: reino dividido não subsiste. A casa dividida contra si mesmo não subsiste. Ela até existe, mas não continuará existindo sobre a igreja. Irmãos, a divisão traz a derrota. E o povo de Deus precisa entender que eleição vem e eleição vai. A igreja permanece, a obra permanece. E o maior bem que a gente tem é a comunhão. Todo período de eleição existe prejuízo na igreja de Deus. Todo período de eleição, de 2 em 2 anos, existe prejuízo entre o povo de Deus. Tem uns que saem de uma denominação para outra, não resolve o problema, porque a comunhão tem que ter a comunhão. Mudando de uma denominação para outra, eu não vou olhar ali para falar, não resolve. Tem que ter comunhão. Não muda, não resolve. E tem outros que nem voltam mais a congregar. Isso vai para quem perde e para quem ganha. Para quem ganha e para quem perde. Jesus está dizendo: Pai, faz com que eles sejam um. Enquanto Jesus está dizendo: Pai, faz com que eles sejam um, Ele diz uma razão. Ele traz uma razão para que o mundo creia que Tu me enviaste. Perceba que está em xeque a evangelização, a falta de unidade entre nós. É um fracasso na evangelização. Diferentemente a unidade. Às vezes se dizia entre nós os católicos assim: os católicos têm o Papa. Lá tem várias correntes teológicas. São várias correntes teológicas. Beneditina, franciscana, inclusive, que está aí, né, franciscano. Várias correntes teológicas, mas um Papa. Só que agora a Igreja Católica está passando por um problema como nunca houve antes.
O Papa disse uma coisa, o Vaticano foi lá, fez um documento e disse: opa, não, peraí, a igreja pensa assim. Não está pensando aqui como ele, não. O que ele falou ali foi ele dizendo: olha, o que aconteceu agora foi um fato na história da igreja cristã católica, que muitos católicos não pararam ainda para ver, porque na doutrina católica, o Papa, ele é infalível. Na doutrina católica, o Papa falha como qualquer um de nós falhamos, que ele não é perfeito. Perfeito é Jesus. Perfeito é esse aqui, dessa oração aqui de João 17. O que ele diz está dito. Só que agora ele fez aí algumas declarações, que o Vaticano foi lá e construiu um documento e disse: não, peraí, ele disse aqui, mas olha, o Vaticano diz isso. Olha que interessante. Essa oração de Jesus está para todos nós cristãos, independente de placa de denominação. Eu só estou citando esse fato, essa ideia de pensamentos diferentes, de que dizer: ah, lá tem unidade. Não é bem assim. Primeiro que já tinha as correntes teológicas totalmente diferentes. E agora você tem aqui um líder e a igreja fazendo um manifesto dizendo: não, peraí, nós não concordamos com essa posição aqui. Eu não vou citar para evitar problemas outros, tá bom? Então, vamos fechar aqui. E você entendeu essa questão da unidade, a importância de nós sermos um? Irmãos, nós precisamos entender que o nosso maior bem é a comunhão. Pois foi paga pelo preço de sangue lá na cruz. Jesus pagou pelo seu sangue para que nós fôssemos um. E Ele está aqui orando, rogando ao Pai para que sejamos um. Continuando aí, verso 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Amém? Amém. Você está ouvindo a oração de Jesus? Está dizendo amém, tá? E eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que veja a minha glória como que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Amém. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também eles compreenderam que tu me enviaste. Amém. Você compreendeu que Deus enviou Jesus? Então amém. E aí finalizando: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, reconhecendo e continuando a conhecer. Você já conhece, procure conhecer mais. Conhecendo e buscando conhecer mais. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então é mais de Deus, mais de Jesus, mais da sua palavra, é crescendo em graça, em amor, em conhecimento, cada vez mais. Amém? E que você cresça no Senhor. Em casa, leia esta oração, ore, esteja aí dizendo amém lá, agradecendo ao Senhor Jesus, porque você já está orado. Ele já pediu ao Pai por você, dizendo: Pai, não te peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Então creia. Se você não consegue acreditar, vou encerrar com esta frase: se você não consegue acreditar na sua oração, acredite na oração de Jesus por você. Amém? Amém? Tem dia que a gente está incrédulo até com a nossa oração mesmo. Então, se você não está acreditando, confiando muito na oração, então lê aqui e acredita na oração que Jesus fez por você. Amém?